Boa noite, meu nome é William Olha, meu nome é Alexandra. e junto nós vamos apresentar o projeto multidisciplinar. O nosso orientador é o professor Júlio Batista e nosso título é o Transporte e Distribuição de Vacinas. Dada a necessidade urgente de acabar com a pandemia, a demanda por vacinas tem sido altíssima, principalmente porque o vírus atingiu níveis alarmantes de infecção, colocando milhões de vidas em risco. Portanto, é crucial considerar como distribuir e gerenciar as vacinas, mas também muito desafiador. Os impactos econômicos, sociais e de saúde sentidos por mais de um ano só serão restaurados após a inicialização da vacinação em massa. Portanto, a logística exigida pela cadeia de abastecimento de vacinas é o foco do governo, empresas e organizações internacionais. Todos se preocupam em servir as pessoas de maneira mais rápida e eficaz. No entanto, desenvolver um plano de vacinação é extremamente complexo, especialmente quando se trata de uma perspectiva global. Em países continentais como o Brasil, organizar esse tipo de logística torna-se mais desafiador. Todo o problema gira em torno da conservação das vacinas. Diante dessa situação, apresentamos nesse projeto como é feito o plano de distribuição e aplicação da vacina. Apresentar as informações a respeito do Plano Nacional de Vacinação, vacinas aplicadas no país, forma de armazenagem e distribuição, requisitos mínimos de conservação e a parte logística aplicada. Para obter os resultados, será feita a análise através da pesquisa explorativa. O projeto foi elaborado através de dados obtidos por pesquisas e informações complementares. No Brasil estão sendo aplicadas as seguintes vacinas: a AstraZeneca, da Oxford, a Coronavac, da Sinovac, a Pfizer, da BioNTech e a Janssen, da Johnson Johnson. De acordo com a distribuição proporcional, o Ministério da Saúde distribuiu 270,4 milhões de doses da vacina para os estados e Distrito Federal. As vacinas são distribuídas de acordo com as estimativas populacionais dos grupos prioritários, definidos pelo Plano Nacional de Operacionalização das Vacinas contra a Covid-19, e no número de doses fornecidas por laboratórios que produzem agentes imunizantes a cada semana. A previsão do Ministério da Saúde é que a toda a população-alvo, cerca de 160 milhões de pessoas, esteja imunizada contra a Covid-19 até o final de 2021, que seria já daqui 2 meses. As vacinas aplicadas devem ser mantidas na temperatura entre mais ou menos 2 e 8 graus. O transporte normalmente é feito dentro das caixas de transporte, especial do tamanho de uma mala. É mais ou menos assim, né, Ele? Isso. E embalado com gelo seco. Cada caixa é reutilizável e pode manter até 5.000 doses de vacina por cerca de 10 dias se permanecer devidamente fechado. Então, tem todo um processo para poder manter a vacina. Agora, a Alexandra vai apresentar para vocês o container, né, Alê? Isso. Aí lembrando que as caixas de transportes, todas têm a temperatura na parte de fora para que seja monitorada e acompanhado, para que nenhum tenha perda de validade. Aqui a gente tem os containers, que são transportadas as caixas de vacinação, é onde fica armazenado, que tem também uma temperatura que elas precisam ser mantidas. E aqui a gente tem a ordem de distribuição, de acordo com o Ministério da Saúde. O primeiro passo é a aprovação das vacinas. Elas precisam ser administradas na população e precisam ter autorização do uso emergencial ou registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O segundo passo é saber quais vacinas já chegaram no Brasil. A gente tem a AstraZeneca e a Coronavac, que são produzidas aqui mesmo pela Butantan, e chegam em caixas térmicas, que foi essa que a gente mostraram para vocês. E tem também as vacinas da Pfizer, que possuem condições de conservação e armazenamento específicas.
Elas chegam no país através de caixas térmicas também específicas de cada laboratório. O terceiro passo é o desembarque. Por se tratar de uma carga internacional, ao chegar no Brasil, as vacinas passam por uma liberação da Receita Federal e da Anvisa. Depois, os imunizantes são levados ao Centro de Distribuição Logístico do Ministério da Saúde, que é localizado em Guarulhos, em São Paulo. O local possui 36 mil metros quadrados para armazenamento de insumos em áreas climatizadas, de congelados e maturados e de refrigerados. O quarto passo é o trabalho nos centros de distribuição. Ao receberem os lotes de vacina, a equipe do CD, do Ministério da Saúde, armazena os imunizantes em câmaras frias. Esse time é responsável por realizar a contagem e o controle de qualidade das doses recebidas. O quinto é o diálogo com estados e municípios para a distribuição. Depois de consolidar os dados sobre os imunizantes, o Ministério da Saúde se reúne com o Conselho Nacional e os secretários da Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que são os representantes dos estados e municípios, respectivamente, para definir em comum a estratégia de distribuição a ser adotada em cada etapa da campanha. O sexto passo é a consolidação dos dados, que após a pactuação tripartite, que são dos três lados, é elaborado um informe técnico. Além da quantidade de doses para cada unidade da federação, o documento também detalha orientações sobre o público a ser vacinado, como a quantidade que será destinada para a primeira e a segunda dose. Só depois que todo o planejamento é construído com a participação dos três entes da federação, as doses são liberadas para distribuição pelo Ministério da Saúde. E o sétimo e último passo, que é a chegada das vacinas para os estados e os municípios. Após os planos de voos definidos, os imunizantes saem do centro de distribuição e chegam ao estado em até 48 horas. A partir dessa etapa, a unidade federativa fica responsável pela distribuição aos municípios e pode ser realizada em até 7 dias. Cada município, por sua vez, define as estratégias locais de como as vacinas serão aplicadas no público-alvo. No próximo slide, a gente tem um vídeo que explica bem as etapas de como é feita a distribuição, que é um vídeo do próprio Ministério da Saúde, é bem explicativo e a gente vai colocar aqui para vocês entenderem melhor. Você coloca aí? Eu coloco. Meu travou aqui. Foi.
aqui temos a nossa conclusão, que o William vai ler para a gente. Em base de algumas pesquisas, também comentando sobre o vídeo bem legal, né? Bem informativo e simples. Vamos lá. Em base de algumas pesquisas, é elaborado um levantamento da situação de cada estado, além da quantidade de doses para cada unidade de distribuição. O documento também aborda orientações sobre o público-alvo a ser vacinado, aos lotes enviados aos estados, bem como a quantidade que será destinada para a primeira e para a segunda dose. Só depois que todo o planejamento foi construído com a participação dos 3 entes da federação, as doses são liberadas para distribuição e vacinação pelo Ministério da Saúde. Aqui são as nossas referências e espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Boa noite. Boa noite.